E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista, né, e hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que eu acabei pegando aí, um gancho, né, de um amigo, um grande amigo, Aparecido Bebedouro, né, e o link aí do vídeo, né, vai estar na descrição. Por favor, deem uma olhada, que o vídeo é interessante. Na realidade, o nome do vídeo dele é Falando da Minha Vida Pessoal, né, onde ele ali mostra um pouco da vida dele, né, enfim. Só que eu quis aproveitar o tema, até conversei com ele, né, falei, pô, Aparecido, vou fazer um vídeo parecido com esse seu. Ele até achou legal e tal. Só que eu queria voltar mais, né, para a questão de uma espécie de uma autobiografia de um ateu. Eu queria mostrar mais ou menos as disciplinas, né, nas quais eu fui iniciado até chegar a esse caminho de questionamento, né, a esse caminho, né, a culminar, né, finalmente no ateísmo, né, finalmente na ausência total de crença, também no niilismo, né, para o nosso canal aqui é Ateu Niilista. Então eu sou niilista porque eu não vejo sentido algum na vida no seu sentido biológico. Só que para você chegar nisso, para você desmontar, né, todos os processos que são construídos, né, que são montados, construídos na sua mente desde que você é uma criança, né, até mesmo por conta da nossa própria questão biológica, né, da nossa própria questão de carência, né, de finitude, de efemeridade, né, onde a morte é uma coisa tão presente. Então, desde criança, nós já somos bombardeados, né, por conceitos religiosos, em função também, né, que nós já somos predispostos à crença por causa da própria infantilidade, né, humana. Então, a única coisa que derruba a crença, né, é realmente conhecimento científico, né, é realmente o estudo de determinadas disciplinas que são importantes e que eu vou abordar aqui, né. Então, aproveitando o ensejo aí, como sempre, peço para o pessoal que gostar do vídeo para que dê um like, dê um joinha aí no nosso vídeo, para fortalecer o nosso canal, né, e fortalecer aí, né, os conhecimentos ateístas, que na realidade não são conhecimentos ateístas, né, são simplesmente conhecimentos, né, porque as pessoas falam ateísmo, parece que isso é uma militância, né, parece que isso é quase que uma fé, uma crença, né? Ateísmo é apenas um nome, né? Na realidade não existe ninguém ateu, né? Existem só as pessoas coerentes, né? Porque se não existe Deus, não tem sentido existir ateus, né? Então a gente utiliza essa terminologia ateu simplesmente como uma negação do absurdo, né? Uma negação da religião, né? Que está tão presente aí na nossa vida diária, né? E ao longo da história só trouxe mazelas, não trouxe nada de útil, né? Todo o conforto que nós temos hoje, todos os benefícios que nós temos hoje, né? Seja um ar-condicionado, seja a medicina, né? Seja o direito, né? Seja a política, seja, né, a organização, né, de empresas, de qualquer tipo, né, de empreendimento, né? As construções, né? Construções que eu digo de prédios, de casas, né? Tudo exige técnica, tudo exige exatidão, né? Se você tem combustível para o seu carro, né? Você tem que, imagina a complexidade de um estabelecimento como essas estações extratoras de petróleo, né, em alto mar, né? Toda a logística tem que ser tudo muito preciso. Então não existe, né, para o combustível chegar até você, né, para você conseguir tirar petróleo, né, das profundezas da terra, das profundezas do oceano. Quanta técnica! A religião não tem nada a ver com isso, a fé não tem nada a ver com isso, né? Então, no nosso mundo atual, fé não funciona. A fé só funciona para as pessoas que se mantêm no passado, né? Se mantém, né, fé cega, né, porque determinado nível de fé todos nós temos que ter, que é a fé racional em coisas que ainda não são comprovadas ou não existem, mas que tem grande probabilidade de existir, né? Estão aí, né, os argumentos científicos, né, que uma vez comprovados se tornam teorias, né, teorias válidas, né, teorias confirmadas. Então vamos lá, né? Eu vou falar aqui sobre o meu começo de vida, né? Eu tive uma vida muito simples, né? Não foi uma vida disfuncional, eu não fui maltratado, mas cheguei a passar fome. É uma vida assim, vamos dizer, até um pouco miserável, né? Com falta de recursos, né? A minha mãe, meu pai, minha mãe era muito religiosa, meu pai também era uma pessoa doente, né? Então eu tive vários problemas assim na minha vida. Como eu falei, não chegou a ser uma vida, né, infantil disfuncional, ou com agressão, nada disso. Mas eu tive desde pequeno eu vi que a vida não era fácil, né? Que a vida não era simples, que a vida não era bela, né? Que havia um aspecto belo da vida, mas era mínimo,
né, que desde pequeno eu já conhecia um pouco, pelo fato de, hoje eu agradeço, né, eu agradeço de não ter tido uma vida abastada, né, ou agradeço de não ter tido uma vida de rico, né, porque quando você está no conforto você aprende pouca coisa. Então você vendo as mazelas da vida, né, vendo como a vida é, as dores da vida, sentindo na pele, você compreende, né, as suas próprias limitações, você começa, algumas pessoas têm a capacidade de jogar isso para a religião, né? Mas as pessoas sensatas, né, as pessoas que observam a realidade, como eu já sempre tive essa predisposição desde novo, né, para questionar. Então, eu desde cedo notei que tinha alguma coisa errada com a existência humana, né? Alguma coisa de muito grave com a existência humana e que a religião tentava encobrir. Então, digamos assim, pequeno na escola eu já via, né, que o cristianismo era muito valorizado, né? Eu nunca esqueço que uma vez uma criança desenhou lá, tinha que fazer um desenho livre, sei lá, um garoto desenhou um Jesus numa cruz, lindo, nas nuvens. A professora elogiou pra caramba, né? Eu, na época, acho que desenhei um dinossauro, sei lá o quê, e, tipo assim, não recebi nenhum elogio, acho que recebi até crítica, né? Teve uma professora que eu desenhei, né, tipo um dinossauro, um monstro com a camisa da escola. A professora disse que eu tinha que ir pro psicólogo, né? O psicólogo falou que isso não tinha nada a ver, que isso é criatividade infantil, e não tinha nada a ver, porque ela achava que eu estava vendo os alunos como monstros, só porque eu tinha criatividade muito grande e desenhei um dinossauro ou um monstro, não sei, com a roupa da escola. Então, eu era uma criança muito criativa, né? Eu sempre gostei muito da questão do fantasma, né? Das questões sobrenaturais. Eu sempre achei isso muito interessante desde pequeno. Só que eu sempre fui muito interessado em filmes de terror, né? As emoções que o terror trazia, né, para uma criança. Então sempre desde criança sempre gostei porque isso já era uma característica de querer explorar minhas próprias emoções, minhas próprias sensações diante do estresse, diante do perigo, né, não correndo, não se assustando, não inventando desculpas, não inventando... eu nunca tive tendência, por exemplo, para buscar proteção, nunca foi uma tendência minha, né? A minha tendência sempre foi enfrentamento, né, enfrentamento das situações. Então desde pequeno já perdi meu pai muito cedo, então já tinha na vida uma tendência, né, para me virar sozinho, entendeu? E para buscar minhas questões sozinho, né, através de estudo, inclusive, desde pequeno eu já fui muito interessado. Então vamos lá, na escola já acontecia isso, né? Eu já tinha uma certa aversão ao cristianismo, eu já via que tinha alguma coisa errada no cristianismo. Eu fui criado na igreja católica, eu admirava aquela figura do padre, e quando criança até pensava em ser padre, né, porque era a primeira figura de autoridade assim, que eu admirava, né? As minhas professoras geralmente eram mulheres, né, quando eu era pequeno. Eu não lembro de professores homens quando eu era pequeno. Então a primeira figura, até por fato de não ter pai, era o padre, né, aquela figura de autoridade, aquela figura carismática, que estava na frente ali de um grupo, liderando um grupo. Sendo que, desde cedo eu fui vendo, né, eu já via que tinha alguma coisa errada. Porque as religiões, por exemplo, a religião evangélica falava que não existiam fantasmas, falava que não existiam espíritos. Né, eu achava isso estranho, porque eu gostava dessa coisa eu gostava de ver, né? Eu sempre vi, eu achava que, por exemplo, espíritos é uma outra dimensão, uma outra possibilidade do ser, né? Eu já não contemplava, já não gostava da ideia de paraíso, né? Desde pequeno eu nunca aceitei muito a ideia dessa questão de dar castigo a quem faz errado e dar prêmio para quem faz certo, né? Sempre na minha cabeça eu tive uma ideia de que o certo era meio que obrigação, talvez por eu ter sido meio que criado assim, né? Então não era questão de ganhar vantagem para ser ético, para ser bom, né? Era uma questão pessoal de ser bom, né? de agir corretamente, né? Não é questão de recompensa. Então, eu comecei logo desde cedo, né, a gostar muito de filosofia, né, a pesquisar filosofia. Quando eu comecei a pesquisar filosofia, eu comecei a ver, né, que existiam outras formas de pensar, diferente das formas religiosas. Né? Existiam filósofos interessantes, como por exemplo Baruch de Spinoza, né? É um filósofo panteísta, né? Que ele, na realidade, ele não é ateu, né? Ele é panteísta, né? Sob certo aspecto ateu, né? Porque panteísmo é enxergar a divindade na natureza, né? Não uma divindade personalizada. Então o panteísmo de Spinoza é inclusive uma leitura difícil, né? Mas abre campos na sua mente, né? Porque ele fala que os únicos atributos acessíveis, né, de Deus são o pensamento e a extensão. Né? Olha que interessante, o pensamento como sendo meio que o tempo, né, e a extensão o espaço. Então o linguajar dele filosófico, né, que isso aí ele viveu acho que em 1600 e pouco,
casava muito com as ideias de Einstein, né, sobre espaço-tempo. Isso lá atrás, né, como é que o cara conseguiu desenvolver esse raciocínio? Ele já enxergava que a única coisa que existia era uma espécie de mente cósmica, né, ou tempo, né, e a extensão para conter essa mente, para conter essas informações. Então, a filosofia foi uma das primeiras disciplinas, né, que eu achei muito importante, né, ter contato. Né? Eu tive contato também com filósofos nihilistas logo cedo, né, Nietzsche, né, que falava coisas tipo assim como a falta de sentido na existência humana, né, e atacava ferrenhamente o cristianismo. Então foi uma disciplina importante para mim no início, né, logo para ter esse contraponto. Né. Então na escola eu já tinha também muito interesse por ciência, né, biologia. Biologia na escola apareceu para mim, né, logo cedo você estuda biologia, né, nos primeiros anos, você começa a estudar biologia. Eu nunca me esqueço que o professor, uma vez, ele pediu que fizesse uma redação dizendo como era o princípio do universo. Né? A maioria das crianças colocaram visões lá, evangélicas ou católicas, né, de que Deus criou tudo e tal. E eu fui um dos poucos que colocou a visão científica do Big Bang, né, de que houve uma grande explosão, né, os elementos todos se espalharam, né, que estavam contidos num único ponto, numa singularidade, se espalharam. Né, e o universo começou a esfriar, daí começaram a aparecer os primeiros elementos, né, e esses elementos depois se agruparam, foram aparecendo as primeiras estrelas, e a partir dessas estrelas, que eram usinas, né, produtoras de outros elementos novos, né, que foram surgindo depois. Então, é uma visão assim, para mim, que sempre me confortou, porque era uma visão palpável da realidade, uma visão coerente com a realidade, né, uma visão aceita pelas autoridades, né, as autoridades astronômicas, as autoridades, os biólogos, né, os cosmólogos. Né, então isso sempre me interessou muito desde cedo. Né, então, partindo daí, né, eu tive contato também, eu já falei com a filosofia, a biologia importantíssima, né, e eu tive contato também com um ramo que as pessoas chamam de pseudociência, né, mas que na realidade, em sua grande maioria, é realmente pseudociência, mas existe um pequeno grupo de estudiosos, né, um pequeno grupo de teóricos nessa disciplina que eu vou falar, que abre também muitos campos, e que são pessoas que são formadas, né, tem muitos cientistas realmente nessa área, né, que trabalham com pesquisa séria, mas são muito poucos, né, que é a ufologia. Então desde cedo eu já tive contato com uma outra forma de encarar a divindade. Né? A questão dos astronautas antigos, né? Eu li Erich von Däniken, né? Erich von Däniken, é questionável algumas coisas que ele fala, inclusive no livro Eram os Deuses Astronautas, dizem que tipo assim, ele forçou a barra em algumas coisas realmente. Né? Mas o grosso da coisa, né? A ideia de Eram os Deuses Astronautas, né? De Däniken e de outros, né? Teóricos, né? Dos antigos astronautas, né? De que as divindades antigas que interferiram no passado da humanidade, porque todas as histórias antigas falam de seres vindo do céu, seres descendo do céu e ensinando astronomia aos homens, ensinando direito aos homens, filosofia, né? Isso astecas, maias, isso egípcios, isso sumérios, né? Isso os hebreus, todos eles têm histórias de equipes, grupos, né? Não de um Deus, né? Mas de grupos, né? de hierarquias descendo dos céus. Né? As pessoas podem dizer, mas isso é mito, né? Mas é uma coisa realmente impressionante o fato de que existe até uma arqueologia proibida, né? Uma arqueologia, uma para-arqueologia, digamos assim, né? Como a ufologia pode ser chamada de paraciência, né? Como a parapsicologia também pode ser chamada de uma paraciência, né? Existe talvez a arqueologia ufológica, né? que trata desses monumentos que não tem explicação, como as pirâmides, a precisão, os conhecimentos matemáticos. Né? Então, isso aí dá margem a múltiplas interpretações, mas é interessante você ter uma nova visão da ideia de divindade, porque divindade, em última análise, seria como nós em uma instância maior. Né? Então não tem por que ter adoração, ainda que tenha acontecido isso, que exista algum tipo tenha havido algum tipo de interferência no passado da humanidade, né? Por entidades de fora da Terra, né? Porque você vê, as pessoas não conseguem entender que isso está impregnado na própria religião. Né? Você vê as frases, né? Jesus, né? Eu não acredito que Jesus tenha existido, né? Mas os evangelhos falam o quê? Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, né? Toda vez que eles morrem, ressuscitam, eles vão embora para algum lugar. Né? Isso é a história dos sumérios, a história dos maias, né? A história dos hebreus. Né? Então, a história cristã, todos são esses superpoderosos que vêm de algum lugar, que não é aqui na Terra, né? E que criam a humanidade. Né? Você pode encarar até a questão, né, se você for querer encarar literalmente a história de Adão e Eva, né,
de Deus fez Adão dormir e retirou uma costela, né, e da costela fez uma outra criatura. Pô, esse é um princípio básico de clonagem. Né? Através de um grupo de células você pode criar uma criatura nova. Né? E se você pegar DNA de outra criatura, conseguir fundir isso, isso já é feito hoje em dia. Já existe técnica de clonagem hoje em dia. Então você tem uma visão que pode ser uma visão meio científica, né, do fenômeno religioso. Né? Então, estudando essa questão da ufologia, que é interessante realmente, né, o aspecto sério da ufologia, o aspecto teórico da ufologia é interessante. Né? Inclusive existem nações, né, como os Estados Unidos, o próprio Brasil já teve dentro do governo setores para investigar o fenômeno OVNI, né? Que na realidade OVNI não é disco voador, é objeto voador não identificado, é qualquer coisa que ameace, né, a segurança do espaço aéreo. Então, hoje em dia, ainda tem países como Chile, se eu não me engano, acho que a Argentina, mantém, né, o próprio Estados Unidos já teve o projeto Livro Azul, né, aqui no Brasil já teve missões oficiais da aeronáutica para investigar o fenômeno OVNI. Né, então, tem um pessoal que trabalha seriamente com isso e os governos estão interessados nisso. Né. Se é de fora da Terra, se é intraterrestre, não sei se é de dentro dos oceanos, nós conhecemos o quê? Menos de 20% ou 10% dos oceanos. 80% dos oceanos são desconhecidos. A gente não atinge certas profundezas, nem no mar, nem na terra. Então, o que pode ter? A gente não sabe. É muita arrogância achar que a gente sabe tudo. Né? Mas tudo que tem logística, né? Tudo que existe, tudo que produz efeito, é natural. Né? Tudo que produz algum efeito dentro do mundo físico é natural e é passível de ser compreendido. Né? Então, não existe porquê, né, você seguir o caminho religioso, né, o caminho do mistério, porque isso é preguiça mental, né, simplesmente inventar uma coisa que você não sabe. Agora, pesquisar seriamente, isso sim é interessante. Então, eu parti da ufologia também, me deu um outro campo de visão. Né? E da ufologia eu fui estudar psicologia, né? Até para conhecer meus próprios processos de crença, como funciona a minha mente. Né? Depois da psicologia interna, eu parti para o estudo de uma psicologia externa. Né? O que? A psicologia das massas, dos grupos, dos agrupamentos. Aí se chama sociologia, né? A antropologia, o estudo do comportamento ao longo da história dos agrupamentos humanos. Então isso é importante também para você conhecer e entender como funcionam os processos de crença, como funcionam os processos de manipulação social, de controle social, né, que a religião impõe, né, e como o indivíduo se coloca nessa escravidão mental, né, de controle massificado, justamente porque ignora alguns princípios, como por exemplo a psicologia. Então da psicologia eu parti para a sociologia, na antropologia, já falei um pouco de arqueologia. Né? Medicina é importante também, neurologia, um pouco de neurologia. Estudar, né? Estudar. As pessoas falam assim, eu sou ateu, me tornei ateu. Existem variados níveis de ateísmo. Né? Eu ainda vou fazer um outro vídeo sobre isso. Né? Existem ateus por revolta. Né? Existem ateus mais nihilistas do que ateus, né? Tal do niilista passivo, né? Que é aquele niilista que só vive enchendo a cara, que não quer saber de nada, se drogando, né? O cara que está usando crack, usando drogas pesadas, né? Vive uma vida desgraçada, né? Tem revolta com tudo, ou se torna um criminoso. É o niilista, é o cara que não vê sentido em nada, ele é imediatista, né? Esse é o niilista passivo, digamos assim, né? Alguns são niilistas reativos, né? O cara que não vê sentido nesse mundo aqui, como por exemplo, né, um cara lá da Al-Qaeda, né, ou esses malucos islâmicos, eles não são, na realidade eles se dizem até crentes, né? Crentes num Deus, mas no fundo eles são nihilistas, porque eles não acreditam nesse mundo aqui. Né? Eles acreditam em outro mundo, mas esse mundo aqui que se explode, eles querem explodir tudo. Né? Então, ele perdeu o sentido para eles essa realidade aqui. Então isso também é um certo nível de niilismo, que é o chamado niilismo negativo. Né? No caso, esse seria o niilismo negativo e também o niilismo reativo. Né? Porque o cara está reagindo a essa ausência de realidade com violência. Né? Então, o tipo de niilismo que eu mais me identifico é o niilismo positivo, né? Que é o niilismo de você encarar que não existe sentido, mas ainda assim você lidar com essa realidade de maneira coerente, de maneira ética, né? Mesmo porque a gente está vivendo numa sociedade, existem outras pessoas, né? Outras pessoas com outras crenças, né? Então a violência é o último recurso, a violência é o recurso dos bárbaros, né? Dos indivíduos mais ignorantes dentro da sociedade. Então, eu vou ver se eu até continuo mais esse vídeo, não vou me alongar muito, não vou me estender muito, né, mas eu acho que eu já falei aqui nas disciplinas básicas, né, que você tem que conhecer, né, um pouco de cada dessas disciplinas para você poder se basear bem, né, e para você poder se encontrar dentro desse universo, entender como funcionam os processos mentais, principalmente, de percepção da realidade, ou de percepção errada da realidade, ou muitas das vezes até de neurose,
né? Por isso que é importante estudar um pouco de neurologia, um pouco de psiquiatria, muito de psicologia, né? Ver as disfunções, né? E também se olhar para ver se você não está dentro dessas disfunções, né? Porque Freud, por exemplo, ele classificava o sentimento religioso como a maior neurose obsessivo-compulsiva da humanidade. Não tem neurose maior do que você acreditar em uma coisa que não existe, né? Que você ouvir vozes, ou que você achar que alguém falou com Deus, né? Ou você achar que viu um anjo, ouviu uma figura, ouviu um vulto. Essas coisas são coisas do campo da psiquiatria. Não é? Isso muitas vezes é confundido com religião. Bom, então vou ficando por aqui, né? Agradeço a todos, espero ter aberto um leque de oportunidades de estudo, né? E se puderem, né, eu espero que tenha acrescentado, né, essa linha meio autobiográfica, né, meu, digamos assim, caminhar até chegar ao ateísmo, né, é uma sequência, né, de estudos, de disciplinas para você chegar a uma conclusão lógica e coerente a respeito da existência humana, né, e da ausência de Deus e da ausência, né, da necessidade de Deus na natureza. Então, um abraço a todos e estamos juntos pela propagação do conhecimento.